Bom, então tá. Então, começamos a gravar, tá? Eh, Vocês estão me ouvindo, né? Eu vou compartilhar uma tela. Deixa eu ver aqui. Quero apresentar. Tô no lugar errado, né? Minha tela. Hum, Aí já vou mudar. Bom, então. Ah, tá. Vamos começar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Deixa eu só voltar aqui e ver a resposta de vocês, que não aparece para mim. Agora sumiu. Sim? Ah, beleza. Então tá. Ah, beleza. Então tá ótimo. Então eu vou pôr minha tela aqui. Então, essa tela aqui é da apostila do experimento que a gente tem que fazer, né? Que é a análise do concreto, e tem essa reação aqui, ó. Então, o cimento, né, tem essa introdução aqui no experimento. O cimento, ele é composto por hidróxido de cálcio, né, que reage com o CO2 formando o carbonato de cálcio e água. Esse CO2, ele faz com que, eh, se ele reagir com essa molécula de água, ele vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um ácido fraco. O Esse ácido fraco aqui, ele vai diminuir o pH do concreto. Diminuindo o pH do concreto, ele fica suscetível a ataque de corrosão, porque o ferro que está presente no concreto, vergalhão, né, o material de ferro, quanto menor o pH, maior suscetibilidade de corrosão. Então, o ferro sofre uma oxidação e isso gera processos corrosivos. Então, o que que a gente tem que ver aqui nesse experimento? Quanto maior a quantidade de CO2 liberado, maior vai ser a suscetibilidade de corrosão desse corpo de prova. Então, o CO2 reagindo com a água forma esse ácido carbônico que diminui o pH, tá? Então, por isso que não é o ideal que o corpo de prova que a gente iria testar no laboratório, que eu até quero fazer esse experimento como forma de reposição, que ele não tenha uma grande quantidade de CO2 liberado. Então, quanto menor a quantidade de CO2, menos ataque corrosivo ele vai ter, tá? Menor vai ser a chance do material de ferro presente sofrer processo de corrosão, tá bom? Então, é, esse experimento, inicialmente, ele faz uma calibração aqui, ó, do volume de CO2 quando a gente adiciona só água, porque ele acaba gerando água e o carbonato de cálcio puro, tá? Deixa eu desligar esse celular aqui que tá difícil. Então, essa calibração do volume de CO2, usando o carbonato de cálcio puro, a gente já vai ter uma ideia aí de como que ele se comporta, liberando o CO2 pro no caso onde tem aproveita com a água destilada. Então, a primeira parte do nosso procedimento era esse, fazer essa calibração do volume de CO2 com carbonato de cálcio puro em água destilada, e aí a segunda parte a gente já iria fazer do corpo de prova, porque fazendo a calibração com o carbonato de cálcio, a gente já vai ter uma ideia, construindo o gráfico
a gente consegue fazer o cálculo de quanto de, carbonato de cálcio tem ali naquele corpo de prova que está gerando o CO2. Não sei se vocês conseguiram entender. Então a gente vai fazer uma calibração no laboratório. Aqui não sei, deixa eu ver se vai ter. No laboratório, olha só, calibração, ó, tá vendo? Massa de carbonato de cálcio, aí 0,2 era o que era proposto. Aí você vai lá pesar, né, no laboratório, ver se consegue pesar o 0,2 exatamente ou se ficou 0,2, 0,5, alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes a balança oscila um pouco. E aí você, né, mas a gente tenta se aproximar ao máximo desses valores. E aí a gente faz o ensaio para ver quanto de CO2 foi gerado numa massa de 0,2 gramas de carbonato de cálcio. Aí o próximo é 0,4, quanto de CO2 foi gerado em 0,4. É como se fosse uma curva de calibração. Normalmente, a gente faz no laboratório, dando essas massas, um para cada grupo, entendeu? Né? Que aí um grupo faz o 0,2, aí anota o volume de CO2 liberado. O outro grupo faz o 0,4, anota o volume de CO2 liberado, né? E assim por diante. E aí, na questão 3, foi exatamente essa situação, porque na questão 3 eu coloquei lá, um, tem um corpo de prova que liberou 150 ml de CO2, né? Acho que era um negócio assim. Quanto de carbonato, então, tem nessa amostra, entendeu? Então, fazendo a curva de calibração aqui, você consegue calcular se você tiver um volume de CO2 intermediário, tá? Que foi o caso do exercício. Então foi essa que era a atividade, né? Primeiro fazer a curva de calibração, depois fazer o cálculo da massa de carbonato de cálcio em cima do volume de 150 ml. Aí, aqui embaixo tinha até um exemplo aqui, quadriculado para você poder fazer o gráfico. Esse tipo de quadriculado era mais para você conseguir fazer a extrapolação aqui na curva, tá? Então, vou te mostrar um gráfico que eu fiz agora. Espera aí. Ó, eu coloquei aqui. Massa de carbonato de cálcio, tá? Essa é a questão 2, tá? E eu coloquei questão 3 aqui, porque eu já vou simular aqui os 150 ml de CO2. Então, ó, massa de carbonato de cálcio, né, dado no exercício, volume de CO2 liberado, e aí o gráfico correspondente aqui, ó, na massa de 0,2043 tem tem o 44 ml de CO2. Aí, o 130, tá? 0,41. 172, 0,61 e o 206, 0,80, tá bom? Então, esse foi o gráfico. Aí tinha a pergunta 3. Então, isso aqui vocês tinham que construir. Aí, a pergunta 3 era se colocasse 150 ml de CO2, né? Então, vou clicar aqui, eu vou inserir o 150, ele está entre o 130 e o 172.
Então, vou colocar aqui uma linha abaixo. Tá, aí 150. Ó, eu não tenho meu valor aqui, mas eu vou descobrir aqui fazendo a extrapolação, tá vendo? Isso aqui, ó, tá bem no meio entre o 0,4105 e o 0,6189, tá? Então, você vai fazer a média aqui, ó, tá bom? E aí você descobre esse valor. Aí daí depois você pode colocar até no seu gráfico, tá? O valor dessa dessa massa de carbonato de cálcio. Mas pode só colocar o resultado, que a questão 3 perguntava só qual era a massa, né, de carbonato de cálcio no volume de 150, tá? Como eu estou aqui compartilhando minha tela, eu não estou vendo se vocês estão fazendo pergunta, eu vou voltar lá só para ver. Espera aí. Vocês podem fazer. Ah, tá. Aham. Tá, vocês podem fazer pergunta que de vez em quando eu volto aqui. Pode fazer no caderno. Aham, pode sim, tá? Pode fazer à mão, pode fazer no computador, pode fazer onde quiser. Você tendo, e aí você tira uma foto e manda para mim, que aí você tendo a resposta certa é o que importa, tá bom? Aí você faz aqueles quadriculados. Ah, o seu gráfico ficou bom sim, Vinícius. Faz os quadriculados para ficar mais fácil fazer a extrapolação, tá? Então, eu vi seu gráfico, eu já corrigi sua atividade, viu? Aí eu até coloquei lá uma observação para você, tá? Que faltou no seu, a questão 3, que era responder quanto de carbonato de cálcio tinha em 150 ml de CO2. Aí, vocês querem ver o vídeo do experimento agora? Porque deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar do gráfico. Acho que não. Ficou um gráfico bonitinho. Ó, esse é o experimento, tá? Vocês estão vendo a tela, né? Deixa eu voltar lá, porque eu não vejo resposta. Tá. Então, agora eu vou mostrar o experimento para vocês. Aí coloquei só uma massa de carbonato de cálcio, dei 1 grama, tá? Mas é mais para vocês verem como que funciona a construção desse gerador de gás carbônico, né? Que às vezes a gente fica meio na dúvida, né? Mas tá aqui, ó. Você precisa só de uma proveta, tá? A bacia com água destilada. Eu tenho mania de usar água destilada em tudo, né? Então eu coloco água destilada, tá? E aqui, aí eu mexo aqui, aparece. Tem um Kitasato. Esse aqui é o Kitasato, que tem uma mangueirinha ali, ó. Tá vendo? Tá. E eu usei o HCl 3 molar, que o ácido clorídrico, quando reage com o carbonato de cálcio, ele libera CO2. E a gente vai ver umas bolhas. Então, eu vou mostrar o vídeo. Vocês me falam se vocês estão ouvindo o som do vídeo, tá bom? Senão eu tenho que mudar uma configuração aqui. Eu vou colocar. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui, eu quero mostrar para vocês como que é aquele gerador. Aí eu vou parar, eu vou parar aqui agora só para vocês me falar se estava saindo o som. Tá ouvindo o som do vídeo? Ótimo. Então eu vou voltar. Ótimo, ótimo. Então vamos voltar aqui.
Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui, eu quero mostrar para vocês como que é aquele gerador de CO2 que está proposto no experimento da atividade que eu passei para vocês. Como eu pedi para vocês fazerem um desenho, eu fiquei pensando que talvez vocês ficassem um pouco na dúvida. Então, eu decidi montar aqui, como eles são dragões fáceis, né? Então, é só uma bacia com água, uma proveta com água destilada, um quetaçato e uma solução de ácido clorídrico 3 molar, uma proveta de 25 ml. Essa aqui, ela é de 50 ml, mas aí eu vou medir 25 ml do ácido clorídrico que está proposto no experimento. E eu pesei também aqui 1 grama de carbonato de cálcio, tá? Ele já está aqui nesse papel toalha, já de propósito, porque o nosso gerador precisa desse papel absorvente para ele entrar em contato com o carbonato de cálcio. Então, o HCl entra em contato com o carbonato de cálcio, gerando o CO2. Então, essa reação, ela vai gerar o CO2 aqui dentro dessa proveta. Bom, então vou mostrar para vocês rapidinho, porque a gente está dentro da aula ao vivo, né? Vou pegar o quetaçato, vou adicionar o HCl, tá? Que eu tenho que adicionar 25 ml, eu vou colocar aqui, medidos, né? Certinho, tá? 25 ml. Aí eu coloco dentro do quetaçato. Aí eu vou colocar. Eu não tenho uma rolha, esse é o problema aqui. Então, eu vou vedar com o parafilme aqui, para a gente não ter vazamento de CO2. Então, eu vou pegar aqui o carbonato de cálcio, vou fazer uma bolinha, né, como está proposto lá na mochila. A gente fecha bem, tá? Faz uma bolinha aqui. Como esse papel é bastante absorvente, logo o HCl entra em contato. Eu vou deixar ele aqui do lado. Vou pegar aqui, ó, aproveita primeiro. Pego a proveta, vou virar ela aqui, ó, de uma vez, tá? Derramou Aí eu vou água. anotar aqui onde é que está a marcação da água, porque o CO2 gerado, ele vai substituir o volume de água. Então aqui, ó, ele está indicando 1, 2, 3, tá, 94, tá? Tá aqui no 94. Conforme o gás está sendo gerado, vai haver um deslocamento aqui da água. Eu tenho que anotar a posição inicial da água e a posição final para ver quanto de gás foi produzido. Então, com a mangueira, que está aqui no quitaçato, já com ácido clorídrico, eu vou colocar dentro dessa proveta. O gás gerado vai ser borbulhado aqui. Eu estava E sozinha, aí ó, eu ó a vou colocar dificuldade. a minha bolinha aqui dentro e já vou tampar imediatamente isso para eu não ter Já problema vai do aparecer vazamento de bolha. gás. Tá? E eu vou observar o gás que está sendo gerado. Olha a Dou uma proveta, fica olhando na agitadinha, proveta. tá? Para fazer com que o ácido clorídrico entre em contato com Olha lá. o carbonato de cálcio. Vira uma bolha ali, né? Tá? Então, esse é o experimento. E aí, esse é o gerador de gás que eu propus lá no... que está proposto lá na apostila, tá? Você fica olhando aqui, ó, dá uma agitada de vez em quando para fazer esse ácido clorídrico entrar em contato
como, olha lá, tá vendo? Então, as bolhas que estão sendo geradas aqui são bolhas de CO2. E aí eu deixo aqui, eu olho a minha reação, né? Tô vendo que o carbonato de cálcio ainda está reagindo. Ó, ele fica assim, dou uma agitada, Enquanto tá tá? E as bolhas borbulhando estão o sendo carbonato, a geradas gente aqui, não pode parar. certo? Esse é o meu gerador de gás carbônico que está proposto no procedimento. É, Então, é isso que eu pedi para vocês fazerem tipo um desenho. Então, o que que vocês têm que desenhar? Um Kitasato, que é essa vidraria aqui, acoplada a uma mangueira. Essa mangueira ela está dentro da proveta, que está de cabeça para baixo, e uma bacia com água. Tá? Aqui dentro da proveta tem água destilada, então na hora que eu virei, né, ela fica com essa água aqui. Lembra que estava marcando em 94, agora já está no 100 e, deixa eu ver aqui, 130, tá? Tá marcando aqui 130 ml. Então, de 94 para 130, qual é essa diferença? Essa diferença é a quantidade de gás carbônico gerado, certo? Então é isso, gente. Beijos, tchau, tchau. vamos lá, na tela, aqui. Ai, então, foi legal, né? Experimento. Ah, então, nossa, eu também. Gente, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, eu também, porque a aula de laboratório é muito legal a gente fazer os procedimentos. Você viu? Um procedimento simples, né? E bem assim, que a gente consegue ver o que a gente está propondo, né? A gente montar o gerador, ver o carbonato de cálcio reagindo com HCl, liberando CO2, né? As aulas de laboratório são bem legais mesmo. Acho que é uma parte do curso que vocês gostam, né? Os alunos sempre gostam porque sai daquela rotina de aula teórica dentro da sala de aula, põe a mão na massa mesmo, né? É bem legal. Então, ali vocês podem até fazer essa conta aí. Você viu que eu estava sozinha, né? Estava gravando do meu computador e eu estava meio atrapalhada ali, porque eu não tinha ninguém para me ajudar a pegar o parafilme, ninguém para tampar o Kitasato, né? E eu tinha ao mesmo tempo que ficar segurando aquela proveta, mas na aula, vocês trabalham em grupo, geralmente tem alguém ajudando, então um segura a proveta, o outro pega o carbonato e aí, né, faz as coisas meio junto e fica melhor. Deixa eu ver aqui o que vocês tiveram alguma dúvida do procedimento, assim? Foi, foi tranquilo, né? Então, eu sabia que essa atividade ela ia gerar algumas dúvidas. E aí por isso que eu decidi fazer esse experimento. Aí ele é simples, né? Então foi bem legal. Certo, gente? Então a gente já tá com meia hora de vídeo aí. Acho que se vocês não tiver nada assim para perguntar sobre a atividade e tal, vou ter que deixar uma atividade hoje para vocês lá. Eu vou ver. Talvez eu mando a atividade desse vídeo. O que que vocês acham? Que é fazer o cálculo lá da quantidade de carbonato de cálcio presente pela quantidade de CO2 liberado. Legal, né? O que que vocês acham? É, então, Isadora, é,
Se você não vê o experimento, fica complicado mesmo, né, porque, fica tentando imaginar o procedimento, é muito ruim, né. Então, por isso que eu decidi gravar lá no laboratório mesmo. E aqueles experimentos com corpos de prova que tinha que fazer, né, eles são muito difíceis de gravar, porque o laboratório de materiais não tá aberto, só o Biosaúde está funcionando. Então não tinha como ir lá produzir um corpo de prova para mostrar os experimentos para vocês. Então, igual esse, eu só conseguir mesmo mostrar a curva de calibração, mas usar os corpos de prova, que é legal você ver também os diferentes traços, né, a quantidade de CO2 que ele vai liberar, porque ele libera a quantidade de CO2 diferente devido ao traço diferente, a maior porosidade, né, dos corpos de prova, maior quantidade de carbonato que vai estar ali, por isso que vai liberar maior quantidade de CO2. Então, os corpos de prova eles vão apresentar quantidade de CO2 diferentes, isso é legal ver também, né. Só que esse não tem como a gente fazer, tá. Aí esses que tiverem, né, como gravar, aí eu gravo, aí eu achei legal esse de passar o experimento na aula ao vivo, o que que vocês acham? Melhor, né, em vez de deixar um vídeo gravado lá. Aí a gente vai conversando, né, a gente vai conversando, aí eu passo o vídeo, acho que é legal assim, gostei também. Achei melhor, a gente interage pelo menos, né. E que, ó, pode ter certeza que os professores estão sentindo mais falta é a interação com os alunos. E acho que os alunos também, tem alguns que falam, né, que estão com saudade, que querem ter aula, né, só que eles têm medo também, mas, a gente vai esperando aí, ver o que que vai acontecer. Bom, vou parar de gravar agora. Deixa eu não sei parar de gravar. Como que para de gravar? Aqui.